Ok, esse é mais um podcast Linha do Tempo. Eu sou Marco Ramone, professor de História. Vou falar aqui sobre uma questão que uma pessoa ligada ao projeto Dória em Escola, ao ver os vídeos do módulo 1, me pediu para falar. Que é como que se dá o surgimento do Estado nessas sociedades antigas. Antes de mais nada, a gente precisa esclarecer aqui algumas coisas. Nas aulas e nos podcasts anteriores, eu falei muito sobre as contribuições que as sociedades antigas deram à nossa sociedade atual. E apesar de que algumas eu falei sobre o arranjo social, as interações dentro das cidades, vocês podem reparar que eu nunca citei como contribuição o arranjo estatal. Mas por quê? O Estado, da forma como a gente tem hoje, é uma inovação social surgindo da passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Vou me aprofundar bastante nisso quando a gente chegar nos módulos de História Moderna, tá? Mas apesar de, durante o Renascimento, muitas estruturas do Estado da Antiguidade terem sido usadas como inspiração para a construção desse Estado moderno, é meio que um consenso que a gente tem que tem muito pouco desses Estados antigos hoje na atualidade. Mas, nessas estruturas antigas que surgem os sistemas de governo central, de unidade territorial entre as cidades, que nasciam esparsas e com autoridade própria, né? Além de, claro, a cobrança de impostos para com a população. Por isso que, atendendo ao pedido, então, eu vou analisar aqui com vocês, né, o surgimento da estrutura de Estado e da cobrança de impostos. Bom, eu usei como fonte aqui para esse podcast duas obras que eu recebi como recomendação de um grande amigo meu, doutorando em História na USP, né? Que são o Emergence and Change of Early Urban Societies, um livro organizado pela Linda Manzanilla, e o Mesopotâmia, a Invenção da Cidade, do Gwendolyn Lake. Eu vou deixar as referências bibliográficas aqui na descrição do vídeo, viu? Em primeiro lugar, eu quero dizer aqui que um fato muito evidente é que as sociedades antigas que prosperaram, que tiveram alguma relevância, são aquelas que contavam com uma estrutura de Estado organizada. Nós temos aí muitos povos aqui que não contavam com essa estrutura burocrática, tanto nômades quanto sedentários, e a gente nem tem notícia deles justamente por causa disso, né? Que eles foram rapidamente dominados por sociedades que contavam com essas estruturas. Até mesmo algumas sociedades que tinham ali o seu mínimo de autoridade central, mas que não era forte, que não era sistematizado, como eu falei no podcast número 3 dos Hebreus, eles acabaram aí sendo dominados com muita facilidade. Com isso, então, a gente nem precisa de uma análise muito aprofundada, né, para concluir que essa estrutura é uma grande vantagem de alguns povos sobre os outros. Bom, eu cheguei a mencionar no podcast número 2 aqui que as primeiras formas de Estado central surgiram na Mesopotâmia e no Egito Antigo, né? Coincidência ou não, mais ou menos ali na mesma época. Então, qual é a necessidade de você centralizar várias regiões, várias cidades nesse mesmo comando? Isso também não tem mistério, né? É um fato muito bem documentado. A gente consegue eleger aqui dois grandes motivos para tal. O primeiro é uma questão de defesa de sua região e das suas cidades. Uma vez que você centraliza toda a sua força militar de várias cidades, você consegue exércitos maiores, mais bem preparados e mais bem equipados. Isso foi o fator-chave para a sobrevivência das sociedades com estrutura de Estado, de governo central. E a outra é na centralização da produção e distribuição de alimentos, bem como você vender o que sobrou, né? Vender o excedente e também comprar outras coisas de fora, que é o comércio de importação e de exportação, que já é bem forte nessa época. A gente vê a partir da instituição de um governo central o surgimento dos primeiros burocratas da história, que eles agem ali como os racionalizadores na distribuição dessa comida. A administração dos armazéns, as ordens de início de plantação, de colheita, de construção de canal de irrigação, enfim, você vê pessoas na cidade passaram a ser responsáveis por essas coisas. Daí então você vê as primeiras formas de demanda de recursos para cobrir os gastos, tanto com os burocratas e também com toda a estrutura que permeava eles, né? Além dos gastos com as estruturas militares, de defesa e também para custear a campanha de conquista de novos territórios. É interessante a gente notar que essas organizações sociais elas se dão no primeiro momento a partir de templos religiosos, paulatinamente migrando seus poderes para uma autoridade administrativa e não religiosa. O que é isso? Isso é basicamente quem tinha autoridade era uma espécie de sacerdote, de autoridade militar, né? Concentrava uma espécie de autoridade estatal. Isso paulatinamente foi passando para uma autoridade administrativa, uma autoridade monárquica, né, por assim dizer. Mesmo assim, a gente vê ali, sobretudo na figura dos faraós, que na composição das suas imagens você tinha a figuração da destinação divina.
ele é o comandante porque os deuses escolheram eles, ou eles são descendentes dos deuses, né? Enfim, por aí tem uma composição imagética muito forte. Bom, e assim então surgem os tributos, né? Primeiramente como uma porcentagem ali da sua produção alimentícia, né? Uma parte ia para o Estado para poder sustentar essa máquina e o restante ficava, obviamente, com você, né? Que tinha produzido. E algum tempo depois, na forma de moedas ou pedras preciosas. Resumindo, os tributos eram sempre majoritariamente cobrados na forma de bens. Você dava uma porcentagem dos seus bens, dos seus rendimentos, para que você tivesse a sustentação dessa estrutura, né? E todas as fontes que eu analisei, gente, elas dão a entender uma conformidade, uma concordância muito grande por parte da população, uma vez que isso de fato trazia resultado para eles. Não só também como qualquer forma de aumento de tributo que fosse tirana, que não fosse justificada, desculpa, ela gerava uma série de rebeliões, né? Ou seja, a gente aqui não vê apenas uma forma de Estado muito eficiente nas suas atribuições, mas também uma população vigilante e atenta, né? Bom, apesar disso tudo, a gente vê aqui na distribuição dos alimentos já o início do sistema de classes, do sistema de separação de classes. Uma das fontes que eu usei para pesquisa, o livro da Linda Manzanilla, chama a atenção que cada uma dessas classes tinha uma tigela de tamanho diferente. Portanto, que havia na distribuição de alimentos, né? Naturalmente, algumas pessoas tinham o direito de pegar mais do que outras, ou pegar outras variedades, né? Enfim, tinha a grande distinção social, ela se dava pela tigela que esses sujeitos tinham. Isso é na Mesopotâmia, né? Ela observa na Mesopotâmia. Então, no Egito, essa distinção ela se dava num sistema que a gente conhece hoje como pirâmide, onde as classes mais baixas são a maioria e sustentam o todo, né? E as mais altas têm uma cúpula limitada em quantidade de pessoas, mas gigante no comando. Nesse sentido, você vê também a distinção na distribuição de recursos, ou seja, em praticamente todas as sociedades do mundo organizado em estados, você vê um tratamento social, você não vê um tratamento social igualitário entre as pessoas, né? Vale ressaltar aqui mais uma coisa importante, que no livro da Linda Manzanilla, que eu recomendo fortemente que todos vocês que têm interesse em sociedades antigas leiam, ela também analisa as estruturas antigas americanas, que é para a gente ver o quão poderoso foi a adoção dessa estrutura de Estado na antiguidade, para que certas sociedades conseguissem sobreviver e ter destaque. Ou seja, a adoção do modelo social ele não foi uma exclusividade da crescente fértil, do Oriente Próximo, da Europa Ocidental. A gente vê aqui que uma região que não tinha nenhum tipo de contato com esses povos, que era aqui na América, né? Eles também desenvolvem uma estrutura dessa forma. Bom, em Roma, então, a gente já tem uma noção muito melhor de como que era, assim, na real, o sistema de cobrança de impostos. Isso é muito bem documentado, isso é muito bem também representado imageticamente no cinema, em documentários. A gente tem uma noção meio que de senso comum sobre isso. A cobrança ela era mais pesada sobre os territórios que eles dominavam, e o que propiciava muita riqueza para a autoridade central, seja ela na República ou no Império. Isso permitia, por exemplo, que o pão fosse distribuído gratuitamente a todos os cidadãos da cidade de Roma, né? Essa cobrança sobre os territórios dominados propiciou uma ampla rede de estradas, de aqueduto, além do financiamento de outras campanhas militares para dominar outros territórios, né? A gente vê que isso teve muito êxito na história de Roma. E o declínio, né, acontece justamente quando você vê que esse sistema não consegue se manter. Quando o que entra é menos do que você gasta, né, gera uma quantidade grande de problemas aí. Quando você freia ali o ritmo de conquistas, o fluxo de escravos, o fluxo de tributos, de pilhagem, enfim, uma série de coisas aí que levou à queda do Império Romano do Ocidente, que a gente viu aí recentemente na conclusão do módulo 1 do Dória em Escola. Bom, gente, é isso aí então. Espero que eu tenha esclarecido aí então sobre a origem do Estado na Antiguidade e sobre os detalhes assim da cobrança de impostos, da estrutura estatal que a gente tinha aí nas sociedades antigas. Qualquer dúvida, vocês fiquem totalmente à vontade aí
para se expressarem aqui nos comentários, né? E eu espero vocês então na próxima. Valeu!